Olá, eu acho que já estamos aqui ao vivo nesta sexta-feira à noite, dia 18 de junho. Parece-me que já estamos aqui com alguns dos nossos amigos, que eu vou ver quem é que já está conosco para a gente poder ter uma conversa em companhia. A conversa desta noite tem o tema de destaque comunitário. O destaque comunitário por causa de quem o meu convidado é hoje, que vocês vão ver e tenho a certeza que muita gente conhece, e daqueles que o conhecem talvez hoje vão aprender alguma coisa sobre ele, sobre o meu convidado. Tenho a certeza que sim. Aqui, pois digam, vocês que conhecem o meu convidado, pois digam-me se aprenderam alguma coisa nova. Eu peço desculpa, mas estou aqui a ver se a gente vê quem é que já está comigo e em breve devemos de o fazer, certamente. Hoje começou um dia com chuva, cinzento, depois tornou-se um sol quentíssimo, eu apanhei chuva hoje, eu digo como se diz na terceira, fiquei toda alagada, pingada debaixo da esquiada, eu hoje fiquei toda, depois a minha alergia está pior, vocês estão a ver o problema que eu tenho aqui. Oh my God, isto tem que dar como chão. I'm gonna keep it away. It's not just that. Esta manhã era até os olhos estavam todos cheios de alergia, e não sei o que é. Vou fazer uns testes sobre estas alergias, já tenho isso marcado. Porque então tenho muita sorte que os meus médicos, quando eu digo que tenho uma coisa que quero saber exatamente o que é, eles começam logo a ver, porque sabem que se eu deixa-me lá ver, já estou aqui. Olha, já tem aqui umas 40 e tal pessoas connosco. Oi, Linda, olá, até da Ilha Terceira e querem saber quem é o Jorge que vai estar comigo hoje. A Connie Garcia está connosco. Olá, Connie. Nanda Aldutra, olá. Estás pronto para amanhã? Amanhã eu vamos fazer uma caminhada para angariar fundos para o Luso Charities. Luso Volta é o nome da corrida, ou da caminhada virtual. Olá, São também, a Olga também está connosco. Amanhã vamos fazer isso com um grupo de pessoas que querem fazer essa caminhada virtual. Não é virtual, é porque amanhã vamos estar mesmo a fazer a caminhada do Lakefront Promenade, que fica na 800 Lakeshore, no 800 de Lakeshore Road East, I think, que é Lakeshore e a Yulina, ok, Yulina, e que fica Lakeshore e Cothra. Temos um grupo de pessoas, tem quase 30 pessoas que vão fazer essa caminhada amanhã. Temos o grupo dos amigos da Ilha Terceira, eu acho que já conseguiram cerca de $7,000 para o Luso Charities para ajudar com os serviços que falei na terça-feira com o Jack sobre isso, e continua, e já estão acima dos 300 mil. A angariação de fundos, quando falamos na terça-feira, estava ainda abaixo do 200 mil, mas hoje já está acima do 300 mil. Outra coisa que aconteceu na nossa comunidade esta semana também foi há cerca de 2 dias, foi que, como sabem, também falamos aqui um pouquinho só, e vamos falar em breve ou num dia destes mais. Olá, Alina, que o centro da Magellan, que é o lar para a terceira idade, Long Term Care, recebeu um donativo de $1 milhão, um donativo que foi feito pelo Carpenters Union. Interessante o facto que eles deram este $1 milhão, só quer dizer, este projeto realmente vai para a frente. Eu tive um telefonema de uma pessoa que está na posição de dizer sim, vai para a frente. Vamos ter, quando chegar a minha altura de ir para um lar da terceira idade, é para onde eu vou, está bem? Tá bem. Bem, o meu convidado é uma pessoa que está em tudo na comunidade. Pelo menos eu tenho visto em tudo na comunidade há anos que este homem existe e que a gente temos acompanhado e temos envelhecido ao mesmo tempo enquanto participamos nas diferentes atividades comunitárias. Ele está mesmo em tudo. Um senhor muito respeitado na nossa comunidade, que também escreveu um livro durante muitos anos, um livro que começava no A, acabava no Z, não é? Que era Blue Pages, uma guia de telefones,
ele chama-se o Jorge Ribeiro, como vocês sabem, e está aqui comigo para a gente falar e saber um pouco mais sobre quem é este homem, Jorge Ribeiro, que tanto tem feito nesta comunidade e que está por todo o lado, constantemente. Vamos lá conhecer o Jorge Ribeiro. Deixa-me lá ver. Jorge, estás aí? Epá, o Jorge está aqui, sim. Deixa-me lá ver. Olá, Jorge. Ora, boa noite. Boa noite. É boa noite ou boa tarde? Olha, é meio a meio. Deve haver um nome para isto. Quando a gente temos a meio, ainda já são 8 horas, já passa das 8, mas ainda temos luz, mas ainda não é noite só. Mas é boa noite, não é? E talvez para ti é mais boa noite que para mim. Para mim, ainda estou com o horário português, portanto, isto às 3 da manhã já me levanto. Ainda bem que tu estás em casa a fazer quarentena, porque é a única maneira de eu te apanhar para fazer uma conversa aqui no Facebook Live. Porque tu foste a Portugal e como tudo, tens que regressar e fazer o que é obrigatório, não é? Absolutamente. Não é que eu gosto muito da ideia, mas é o quê? temos. A quarentena, eu acho que até está, a ideia faz sentido. Agora, o ficar no hotel é que não faz sentido nenhum. E tu tiveste de ficar no hotel? A imagem do Jorge, eu acho, de onde tu estás, Jorge, tens pouco Wi-Fi, porque a tua imagem agora ficou assim frisada. Talvez estás-me a ouvir bem, é porque talvez houve interferência com. Congelaste um bocadinho. Mas estou a ouvir tu bem também agora. congelaste um bocadinho, só não sei de onde é que veio o problema. Ok, vamos falar então sobre o Jorge Ribeiro. Eu quero conhecer o Jorge Ribeiro melhor, porque eu vejo-te por todo o lado e já te vejo por todo o lado há, sei lá, 40 anos. Quando eu digo por todo o lado, é em todas as atividades, em várias organizações, tudo que tem a ver com eventos comunitários, seja política, seja outra coisa, tudo tem estado envolvido, seja cultural. Vamos saber primeiro, o Jorge é natural de onde e em que ano vieste para o Canadá? Bem, eu sou natural de uma terrazinha perto de Caldas da Rainha, chamada Salgueiro de Matos. E, portanto, eu vivi em Salgueiro de Matos até aos 12 anos, depois aos 12 anos vim para Lisboa, fiquei em Lisboa há algum tempo, entretanto voltei a Caldas da Rainha e voltei para Lisboa e depois em 75 vim para aqui. Portanto, foi em 1965 que eu cheguei ao Canadá. E por que é que decidiste vir para o Canadá? Houve uma simpática que foi lá buscar-me a Caldas da Rainha, ela vivia aqui e então eu comprei um passaporte e casei-me com ela e então vim parar aqui. Estou a ver, já estou a ver, então vieste atrás da tua Maria. Não, repara que eu era para ir para a América, porque os meus pais viviam na América, portanto eu não era para vir para aqui, só que aconteceu vir parar aqui. Mas estás satisfeito com a decisão? Absolutamente, absolutamente. Aqui, isto é uma terra santa, como se costuma dizer lá em Portugal. Uma terra santa. E tu, quando chegaste aqui em 75, qual foi a tua atividade? O que é que fazias? Não estou a ouvir. Agora, ouviste-me, Jorge? Não te ouvi bem, mas começaste a falar, repete outra vez. Sim, eu estava a dizer que em 75, quando vieste, qual foi a tua atividade? O que é que fazias nessa altura? Eu, quando cheguei cá, fui para a escola 6 meses. Depois fui a trabalhar numa companhia de fazer tanques de aquecimento, aqueles tanques que se usam nas nossas casas, que era o John Wood. Depois, assim muito rapidamente, 2 anos depois, fui a trabalhar numa landscape company, que era, portanto, era uma companhia em Mississauga e eu perdi o trabalho porque fui laid off e fui para essa landscape company. A seguir, porque ao fim de 2 anos mais, fui a trabalhar para a Douglas Aircraft, onde se fazia o DC-10 e então eu fui trabalhar para lá. 3 anos depois levei
laid off outra vez, e eu já vendia enciclopédias, e os amigos que trabalhavam comigo nas enciclopédias part-time deram-me cabo da cabeça e eu comecei a trabalhar foi quando eu comecei a trabalhar na comunidade. E pronto, e desde aí foi sempre, desde 82 que eu trabalho, 81 que eu trabalho na comunidade. Sim, e enciclopédias, qual era delas que vendia? Porque é daqueles brancos, aqueles livros brancos? Não, era Jesus. The World Encyclopedia, qual era deles? É porque eu comprei uma. Qual é que foi que tu compraste? A gente tínhamos na família, tínhamos uma coleção de uns que eram beige, assim brancos, um número deles. Eles eram avermelhados, Mas também tínhamos uns que eram vermelhos, e foi diretamente de alguém que veio. Era World Book. The World Book, yes, exactly. Será que eu comprei? Qual era a tua área que tu andavas a vender isso? Onde era? Era em toda a área, porque eu era por referências, percebes? Sim. Nós trabalhávamos muito por referências, então chegávamos a vender. Eu vendia uma enciclopédia, por exemplo, a ti, e perguntava-te logo quantas pessoas é que tu conheces que têm filhos na escola. Tu davas-me 3 ou 4 e eu ia atrás deles. Pronto, era assim que se trabalhava. E era bastante, na altura, era uma coisa útil. E era uma. E era uma experiência interessante. Era o Google daquela altura. Eu lembro-me de usar aquilo para acabar trabalhos da escola sobre história, geografia, estava tudo naqueles livros. Muito bem. Olha. Eu ainda tenho um set ali na garagem. Agora aquilo faz parte do passado. Ainda tens isso, faz parte da tua história. Deves mandar isso para o museu do imigrante. Faz parte da tua história. Mas sabes uma coisa? Quando nós a falarmos na brincadeira, escuta, quanto mais não seja, mesmo que não usem o livro, eles são bonitos, ficam bem na estante. Pois sim. Eu acho que tinha alguns dos livros que nunca foram abertos, mas outros realmente foram. As pessoas todas que, se alguém comprou livros ao Jorge Ribeiro e estão a ver este live, por favor, mande-nos uma mensagem, porque seria interessante saber quem é que ainda existe que está a ver esse livro. Houve coisas muito interessantes que se passaram nesse aspecto, em ir a lugares em que as pessoas os portugueses sempre tiveram esta particularidade. Os filhos eram tudo. Embora a gente às vezes diga os portugueses não gostam de mandar os filhos para a escola, quem é que eles vão trabalhar? O que não é verdade, porque há sempre pessoas assim, mas nós víamos que quando se chegava lá com livros e que era uma coisa que ajudava os miúdos na escola, as pessoas gastavam dinheiro e aquilo era um dinheirão, aquilo era naquela altura, eu agora não me posso recordar, mas era mais de 500 euros, dólares, aliás, em Portugal. Portanto, era bastante caro, mas foi assim, pronto, era o que era, foi, sabes, a nossa vida tem fases e todos nós aprendemos nessas fases, que eu ainda não é para, estamos aqui para falar, eu posso falar de ti também. Podes. Tu sabes onde é que eu te conheci? Onde vendi-te um smoke detector? Não. Tupperware, eu vendi-te um Tupperware. Mas tenho a impressão que me vendeste umas meias para a minha mulher. Sim, pois, porque eu abri o Just Legs, eu vou pôr fotografias disso na College e Dufferin, em Just Legs em 81 talvez, eu não me lembro agora. Deve ter sido. Mais ou menos assim. Sim, abri o primeiro boutique de hosiery, que era só mesmo meias e tudo que eu vendia, era tudo da cintura para baixo, era uma loja extremamente importante. A gente ria-se tanto porque foi interessante. Eu tive a loja talvez um ano e pouco, porque eu estava a pensar em ir para a Dufferin Mall,
porque Sim. a Dufferin Mall e não, porque ali na rua não fazia sentido. Mas olha que interessante, foste comprar um par de meias para a tua mulher. Eram bonitas, não eram? Escuta, tu aprendeste a vender, se calhar ali, ou mais cedo, mas eu só te conhecia a vender, porque aquilo era vender, não é? Era vender, sim. E sabes uma coisa de particularidade que eu tenho na minha vida, é que repara, eu tirei o curso de formação serralheiros em Portugal, portanto não tem nada a ver com vendas. Pois. Eu sempre quis ser mecânico eu aliás em Portugal eu trabalhei na Legenave, que era a companhia de reparação de barcos, e portanto eu trabalhei em ferro, era isso que era, ao ferro, mecânica, eletricidade, aliás que eu fui electric installer na Douglas Aircraft, era tudo que era de manual, mas era relacionado com outras áreas e não vendas. Eu nunca pensei, se me dissessem quando eu tinha 20 anos, tu vais ser vendedor, eu chamava malucos às pessoas, não, isto eu não tenho jeito para isso. E sabes que uma particularidade que eu tenho agora na minha vida, no fim da vida, não é? Que aquilo que eu mais sinto de satisfação é quando uma pessoa vai ver um cliente. E não interessa, muitas vezes não é, os clientes não são fáceis, os clientes são difíceis de lidar, não é? Mas a melhor satisfação, quer se venda ou não, é aquela ligação que se tem com as pessoas. Exatamente. Em que nós sentimos a pessoa, e nós, com os portugueses mais que com as outras raças, estamos a falar e estamos a sentir a pessoa, o que ela está a sentir. E, portanto, é uma satisfação quando se vem lá, ou venda-se ou não se venda, vem-se alegre para casa. Absolutamente, e não só, mas oferecem sempre um copinho de aguardente. Oferecem sempre alguma coisinha para comer. Nunca sais de lá sem beber qualquer coisinha ou comer qualquer coisa. E estavam ofendidos. E, inclusivamente, eu tive alguns italianos ali na St. Clair e Oakwood, e eu recordo-me que quando eu ia ali eu até tinha medo, porque eles diziam, você tem que, you have to drink a glass of my wine. Yes. Epá, é pólvora. Interessante. Qual foi a primeira organização comunitária que tu te envolveste? A Casa do Benfica. Casa do Benfica. E só para dizer que eu cheguei aqui em 85 em março de 85. A minha mulher e eu também sempre gostámos de dançar. E então a minha Patrícia tinha 5 meses quando chegou ao Canadá, e portanto tinha um ano, quando a minha mulher disse, nós temos que ir a um lugar, à passagem do ano, temos que ir a uma festa. E eu ouvi dizer que, eu sabia que na Casa da Benfica fazia-se bailaricos, e então fui lá a registar-me como sócio, e disse-me lá um senhor, que ainda me recordo o nome dele, que era o Pinto, em 1975. O Pinto estava lá na secretaria e diz-me assim, vocês querem ir à passagem do ano ao Royal York? Eu disse, claro que quero. Era no Royal York já, eu não quero mentir, era já no Royal York. Eu acho que naquela altura era. Uhum. Já era. E então eu digo, mas você tem que se fazer sócio para poder ir. E eu fiz-me logo sócio, paguei o logo que tinha a pagar, e pronto, e foi a partir daí passei a ser sócio e a frequentar todos os sábados a Casa do Benfica. E durante 12 anos, para te dizer a verdade, eu estive na Casa do Benfica de 1975 até 1987. Uhum. Portanto, foi muito tempo. Quando o Benfica estava onde? Na Claremont? Ou tu também fizeste parte na Queen? Quando eu cá cheguei já estavam eles a mudar as coisas para a Queen. Okay. Quando eu fui à Casa do Benfica já foi na Queen. Eu não conhecia as instalações da College e da Claremont. Claremont não. Eles estiveram ao pé da Nassau, yes, e estiveram na College, e depois vieram para a Queen. E depois já correram uma machia de lugares, pronto. Então, tu foste presidente alguma vez do Benfica?
Sim, eu fui presidente em eu agora, para te dizer a verdade, eu não me recordo, foi em 77 ou 78, eu não te quero mentir, 77 ou 78 foi quando eu fui presidente, o resto foi era secretário, relações públicas, aliás, graças às relações, no último ano que eu fui foi em 1987 que coincidiu portanto, ou foi o primeiro encontro das Casas de Benfica em Lisboa e o presidente de então convidou-me, disse-me, tu vais a representar a Casa de Benfica. E, portanto, nós fomos a esse encontro das Casas de Benfica, o primeiro que eles fizeram, e depois, no ano a seguir, foi quando foi o começo da aliança, em que fizeram a primeira parada e em que houve aquele envolvimento. Tu sabes, portanto, o primeiro ano que foi as festas no parque, organizadas pela ACAPO, que nós não usávamos o termo ACAP, era a Aliança dos Clubes, Associações. Yes. Sim. Esse foi quê? 80 e quê? 86? 87. 87 foi quando... Lembro-me muito bem de uma coisa que aconteceu em 87, porque foi a primeira reunião da Federação dos Empresários, da qual o Frank Alvarez era presidente e eu era vice-presidente. A nossa primeira reunião estava a principiar e pela sala dentro entra o Jorge Ribeiro com uma carta para ser lida lá para a direção. Lembras-te disso? Tenho uma ideia, mas tu sabes que eu fui da direção da Federação em 1985-86. Sim. Portanto, foi antes disso. Pois. E depois fui secretário. Agora tenho a impressão que era o João Santos. Creio que era o João Santos. Yeah. Creio eu, não quero mentir. Eu acho que sim, que era o João Santos e depois parece-me que veio o Fernando. O Fernando foi a seguir. Foi a seguir um curto tempo e depois é que veio o Alvarez. Exatamente. Yeah. Eu lembro. Portanto, é o do teu tempo. E depois então, como a aliança tinha começado, não é? E tu vieste entregar uma carta à Federação, de qual eu não me lembro o que é que a carta dizia naquela altura. Tu lembras do que é que era a carta? Não me lembro. Mas havia muita, na altura, quando a aliança começou, havia uma certa divisão. Uma certa divisão, e porque eles consideravam, como o Martim Silva na realidade estava atrás de organizar aquilo, e como tu sabes, sim. E então eu recordo-me que o Alvarez um dia me disse esta mais ou menos nestes termos, não quero agora, já não me recordo exatamente, mas disse: como é que tu estás misturado com essa malta toda da esquerda? Portanto, havia uma certa, quer dizer, era uma maneira havia uma certa separação na altura, em que as pessoas tinham uma certa preocupação, a Federação é melhor que a Aliança e a Aliança é melhor que a Federação, e portanto, em vez de cada um estar no seu lugar, havia mais aquela preocupação. Havia, e infelizmente agora já não acontece isso, talvez seja mau até, Não, era uma, como é que eu digo, não era inveja, era uma competição que era boa, porque fazia as duas organizações fazer muita coisa constantemente, havia sempre algo a acontecer. E só mais tarde é que a Aliança e a Federação se juntou e se fez uma festa em conjunto. Eu agora já não me recordo em que ano é que foi, mas houve uma festa em conjunto feita pela Aliança e pela Federação, o que foi uma coisa interessante.
Oh boy, eu não sei o que é que está a acontecer, mas eu tenho aqui uma imagem só em preto no meu telefone. Será que temos muito Wi-Fi ou pouco Wi-Fi? Estou sem Também, saber. Estou sem. também há de reload, está a dizer para reload, não é? To reload, is that what it is? Something is happening here. Anyway, a gente vai fazer exatamente o que os computadores estão a mandar fazer, mas vamos continuar a nossa conversa, porque realmente aquelas coisas que aconteceram, eu lembro-me muito bem desse dia, eu fiquei assim, mas o que é que o Jorge está a fazer aqui? E tu parecias que eras o carteiro, vinhas trazer a carta a apresentar, foi uma carta a apresentar à Capo, e as Pois eu estava a ideias fazer da o meu papel. Capo. Eu estava a fazer o meu papel. Eu estava a Estavas a fazer o meu papel. Nessa altura tu eras que da Capo? Já eras presidente? Não, ainda não é, porque no presidente foi no ano a seguir. Eu Ok. fui presidente fui primeiro presidente, mas foi no ano a seguir, porque havia uma comissão administrativa que eram os clubes todos estavam envolvidos, Sim. como comissão administrativa e cada um, portanto, representei. Eu ainda estava ligado na altura à Casa de Benfica. Depois eu ainda cheguei a ser diretor da Casa de Benfica e presidente da Aliança, até o mandato acabar, porque eu vim a ser presidente da Aliança, tenho a impressão, em abril, agora não posso precisar. E foi depois é que deixei a Aliança, deixei a Casa de Benfica e fiquei, como diz o outro, full time. Quanto tempo é que tu estiveste na Aliança, envolvido com a Bem, eu tive Aliança? 2 anos e depois tive mais 2 como presidente do Conselho dos Presidentes, porque aquilo funciona, funcionava, porque os regulamentos agora na Aliança está tudo virado ao contrário, já não há os regulamentos da mesma maneira que havia. Em que, quando o presidente saía, ficava depois como presidente do Conselho dos Presidentes, que era o que administrava as reuniões dos clubes todos. E que se encontrávamos com os membros da Aliança, com os diretores da Aliança, não é? Sim, era assim que funcionava. O que é que tu achas que foi o ponto mais alto da Aliança, na vida da Aliança? O que é que foi o ponto mais alto? Houve vários, eu vou-te dizer. O princípio da Aliança teve uma particularidade que nunca mais veio a acontecer passados anos, em que quando se começou a Aliança, e o primeiro ano, por exemplo, o primeiro e segundo e terceiro ano, quando se fizeram festas no parque, a festa era toda organizada pelos clubes e por voluntários dos clubes. Pois. E nós pedíamos na altura à Igreja de Santa Inês tudo o que era preciso para fazer a festa, ou seja, os bares e aquelas coisas, era tudo, porque eles, antes da Aliança existir, faziam festas todos os anos, o Senhor da Pedra e outras festividades. Parece que 2 vezes por ano eles tinham festas ali no parque. Sim. E, portanto, houve essa... portanto, nós trabalhávamos em conjunto e havia uma certa amizade entre as pessoas que representavam os clubes, porque todos trabalhavam em conjunto e havia uma certa rivalidade, nunca mais me esqueço. O First Portuguese... Sorry, estava a Fiquei aqui sem o telefone a trabalhar. Desculpa lá, Jorge, continua. Não, à vontade. Escuta, portanto, havia uma certa rivalidade. Eu recordo-me que, por exemplo, o First Portuguese e a Casa do Alentejo havia uma certa rivalidade. E então nós tínhamos representantes dessas 2 clubes na Aliança e havia sempre guerra. Guerra é uma maneira de falar, não é? Havia sempre controvérsia, porque cada um puxava a sardinha para a sua casa. Mas havia uma certa satisfação em que nós sentíamos a amizade entre todos, e essa eu acho que foi, e depois tivemos desde o Jorge Ferreira,
todos os outros clubes que foram aparecendo, a todos os outros artistas que vieram a estar presentes no 10 de junho, e aquilo em que se fizeram festas com muita gente e que eram diferentes, pronto. Não quer dizer que era melhor, eu não posso dizer que, porque eu recordo-me a última vez que se fez uma festa organizada pela Aliança, que foi no Parque dos, portanto na Saint Clair, não é? No Parque dos Italianos, é o que eles chamam? Não, Parque não, é Earl's Court. Earl's Court Park. Earl's Court. Escuta, aquela festa em que tiveram cá os chutes e pontapés, eu acho que foi uma festa fora de série. Não há dúvida que foi uma das melhores festas que eu mais gostei. Portanto, houve muitos anos com boas festas, outras menos boas. Mas houve também fracassos, como tu te recordas, em 1990, quando era para vir a Linda de Souza. Oh, yes, que não apareceu. Para o Ontario Place, não era? Era para o Ontario Place, sim, exato. Sim. Foi uma pena. Não era no Ontario Place, era mesmo era mesmo para ser a festa com a Linda de Souza, era para ter sido feito no estádio qual é? Ali na... Como é? Não, era o estádio da Exhibition. O estádio da Exhibition. Right, a festa foi feita no estádio da Exhibition. Yeah, that's right, e depois a senhora não apareceu, com o devido respeito de estupidez, talvez por estupidez, e arrogância dos artistas. Têm a mania que os portugueses, alguns dos artistas têm esta mania também. E eu, por exemplo, ela não veio, sabes porquê? Porquê? Eu ouvi já tanta história diferente, porque é que ela não veio. Ok, diz. A realidade que ela não veio porque ela não quis. E há duas razões porque ela não quis. Ou porque o manager dela, que era também a pessoa que vivia com ela, era exigente, e primeira exigência, tinha que ter banda. Ela queria vir, mas com banda. Tivemos que arranjar uma banda francesa, da French Quebec, from Quebec City, ou Quebec, não era Quebec City, de Quebec. Pagámos a um preço exorbitante, para eles vinham cá, portanto eles estavam cá e ela já estava habituada a eles, portanto a banda era o primeiro problema, mas arranjámos a banda. Depois eles queriam vir todos de primeira classe de lá, e na altura vinha um filho também dela, mas quando eles exigiram a primeira classe para todos, só havia bilhete de primeira classe para ela, e nós tentámos arranjar mais lugares, mas não havia, pronto, naquela altura toda a gente vivia de primeira classe. E então, por essa razão, ela não veio. Isto é o que eu penso, exigências da parte dela, por estupidez, que eu falei depois com ela, mais tarde, ela veio ir para a China, eu falei com ela e disse assim: escuta, tu tens aquilo que mereces, não tem problema, o problema é teu, foi teu. Nós, na verdade, se calhar até ganhámos dela não vir, porque senão tínhamos tido mais perca, porque era tudo primeira classe, hotel de primeira classe. Pois. Enfim, não vamos estar aqui bashing a mulherzinha. Deus lhe dê muita saúde e que ela fique lá na França a viver a vida dela. Mas é interessante, só faltou pedir para vir na Concorde. Não, sabes uma coisa? Não, ainda mais importante. Repara, o Roberto Leal estava cá. E o Roberto Leal era muito amigo do Senna, como é que ele se chama o primeiro nome, que já faleceu, o Elson, agora não. Nelson. Não é Nelson, é parecido. Ayrton Senna? Yes. Ayrton Senna. O Ayrton Senna vinha correr a Quebec, portanto a Montreal, creio eu, naquele fim de semana. E o Roberto Leal pediu ao Ayrton Senna se ele não se importava de os trazer no avião particular dele. Uau! Escuta, e ele disse que sim. E depois, ao que parece, percebes, com aquela coisa toda,
E ela, entretanto, já tinha, e por isso é que eu penso, ela depois arrependeu-se de vir, possivelmente, ou não sei o que é que aconteceu, ou alguém lhe deu mais dinheiro lá, e então ela já não quis vir. Ela disse que não vinha já. Yeah. Não foi ela que disse, foi lá o senhor. Portanto, o gerente. O gerente. Marido. Isso foi a parte triste de algumas coisas que aconteceram. Foi. Mas, e vocês tiveram que devolver o dinheiro do espetáculo a pessoas, ou aquilo era um espetáculo grátis, não era? Não, era pago. Era pago. Posso dizer, se calhar eram 10 euros, 10 dólares. Era uma coisa assim. Agora não posso precisar, desculpa, não era muito caro, mas eu não posso precisar, mas vou-te dizer, quando nós tivemos que dizer, e foi, na altura quem era o presidente era o Domingos Marques. Sim. E o Domingos Marques teve que dizer àquela gente toda que lá estava que não havia Linda de Souza. E quem era o secretário era o José Carvalho, o irmão do Manuel Carvalho. Sim. Quando ele ouviu dizer aquilo, disse: eu estou desgraçado. Esta gente vai vir toda a agarrar no dinheiro e vai toda a dinheiro. Mas, sabes, foi meia dúzia. Um número insignificante de pessoas que foi embora. Sim. Todos lá ficaram para ver o Roberto e os outros. Pois, já vi, quando vai-se para um espetáculo que tem mais do que um artista, nunca se vai só para ver só um. Não, isso não, é para ver o espetáculo. Coisas interessantíssimas que aconteceram durante alguns anos com as atividades da Aliança dos Clubes e a organização, porque não é fácil lidar com a organização daquelas que têm muitas pessoas envolvidas a fazerem decisões, não é? Ou é sempre só... Havia muitas pessoas, depois foi só um. Não. Escuta, repara nisto. Os clubes, isto é a minha experiência, os clubes, quando nós íamos para uma reunião, nós organizávamos a Semana de Portugal, portanto, e antes a direção organizava aquilo que era preciso e apresentava aos clubes. Os clubes nunca foram contra nada que a direção da Aliança organizasse. Porquê? Porque os clubes nunca tiveram responsabilidade direta. Pois. Os clubes era o plafond, era a flor em si. E portanto, enquanto a Aliança usava o nome dos clubes para ser uma organização de cúpula, que não é bem, mas faz conta que era. Sim. E os clubes ficavam bem vistos também, desde que as festas corressem bem, logicamente. Exatamente, yes. E houve alguns clubes que desistiram, também por controvérsias e outras coisas mais, e mais tarde, isto já no tempo portanto, o Ruivo foi o último presidente. Depois veio José Eustáquio. Portanto, foi em que tudo mudou. Mudou porquê? Porque o José tem uma particularidade, é de organizar as coisas à maneira dele. E ele começou a organizar aquilo como sendo uma companhia, em que começou a comprar todos os serviços. Portanto, se por um lado é bom, por um lado é mau, porque requer um esforço maior de arranjar patrocinadores. E aí ele teve algum sucesso, só não veio a ter sucesso mais tarde e agora, quer dizer, nem vamos chegar ao ponto presente, mas porque não vale a pena, porque é triste, mas as coisas iriam acontecer não da maneira que aconteceram, porque o Covid tem muita influência em tudo isso, mas as coisas iam acontecer na mesma. Sim. E eu costumo dizer, a nossa comunidade está em transição. E já está há muitos anos. Portanto, aquilo que nós vimos no passado, nunca mais vamos ver. Porque mesmo nos nossos negócios, no nosso dia-a-dia, é tudo diferente, em que as pessoas não têm a mesma capacidade de se unirem. Eu há bocadinho estava a fazer aqui uma coisa, a ver aqui, nós temos mais ou menos
com licença, na Aliança, ultimamente, antes disto acontecer, tínhamos cerca de 24 clubes envolvidos. Tínhamos mais ou menos 9, eu não estou a ser preciso, mas é mais ou menos 9 grupos folclóricos e tínhamos 2 ou 3 bandas. Portanto, repara, era muita gente, mas repara, muitos dos clubes que a gente tem envolvidos ou tínhamos envolvidos são clubes quase sem representatividade, Pois. mas são clubes, desde organizações que se juntam. Havia organizações e clubes que eram só famílias que se juntavam. Mas era um clube, é o clube desta ou daquela ou daquela outra. Está ok, pronto, o que está ok. Os grupos folclóricos vieram depois, quando foi no princípio, não havia grupos folclóricos ligados à aliança como membros, como porque agora existem vários, ou existiam vários ranchos folclóricos que eram membros, nem que fosse um clube individual. Exatamente, eram cerca de 9 que eu conheço. Ora, portanto, tudo agora é diferente, mas não há maneira nenhuma de voltar atrás. Não sei onde é que nós vamos, mas sei que vamos para um caminho montanhoso e difícil, porque temos também a situação dos clubes em que cada vez tem, mesmo sem Covid, repara, mesmo sem Covid, eu tinha, antes do Covid 1 ano ou 2, eu tinha dito, ou dizia aos meus amigos, os clubes têm mais de 5 a 10 anos. Infelizmente o Covid veio e em vez dos 5 passou a ser agora. Agora. E alguns deles realmente é. Mas Jorge, também tivemos, e tu também estavas envolvido no Congresso Luso-Canadiano, estiveste envolvido no Congresso? Jesus, nem me lembrava dessa. Não, mas eu lembro-me disso. Tu também foste a Ottawa? Não foste a Ottawa? Não fui. Não, eu não fui a Ottawa. Em Ottawa foi quando o Congresso foi oficializado, não foi? Fala-me desse Congresso Luso-Canadiano. Escuta, o Congresso era uma coisa interessante, repara, o Congresso foi uma coisa interessante e foram muita gente daqui que foram, portanto, iam representar, por exemplo, o Brito estava presente, muita gente que. Doutor Ferreira. O Doutor Ferreira. A Cristina Marques, as pessoas do Social Services. O doutor Ferreira. Eu não me lembro agora. Opa, era muita gente. E nós tínhamos lá bastante gente. E aquilo tinha interesse. É a mesma coisa com o Conselho das Comunidades. Pois, exato. Em que, o Conselho das Comunidades, a ideia era boa, mas só que a resolução depois não dava. Não dava porquê? Porque o governo português, aquilo que queria, e sempre quis até agora, é ter pessoas em certas partes do mundo em que eles dizem, olha, eu vou lá visitar aqueles que lá no Canadá, que eles precisam da nossa, eles representam-nos lá e eles são nossos representantes. Muitos deles iam depois, eu tenho um amigo que vive na Austrália e veio-se encontrar com o Mário Gomes, do Borges Foods, que era um representante nosso aqui, e vieram-se encontrar lá em Lisboa várias vezes. Portanto, havia interesse do nosso governo lá em Portugal de ter este satélite aqui, em que eles diziam que perguntavam a eles as opiniões, as nossas opiniões, mas eles não faziam o mínimo, não queriam saber nada daquilo que eles diriam a eles. Exatamente. Usavam-nos só e alguns pagavam governos as gastas. E continuam a fazer isso. Ainda agora houve há um conselho da diáspora que é praticamente a mesma coisa, eles só querem as pessoas que vão fazer o que eles querem que eles façam e mais nada. Eu não. Mas pelo menos tem viagens de borla. Exatamente, é isso mesmo, tem viagens de borla, mais nada. Só teve esse e não teve também, não houve a Câmara de Comércio, isso acho que a Federação começou a falar sobre uma Câmara de Comércio, uma coisa assim, mas nunca realmente se tornou uma realidade. Teve muito perto e houve fundadores ou fundador.
só que nunca chegou a lado nenhum. Porque nós portugueses gostamos do associativismo. Como é que diz? Associativismo, já nem sei falar português. Isso acontece-me sempre. E nós gostamos disso, mas temos um problema de trabalhar em conjunto. E tu, que estiveste envolvida, e agora não vamos... lembras-te quando foi o Summer Camp? Yes, pois. O Summer Camp. Ainda hoje em dia há pessoas que me perguntam o que é que aconteceu ao campo de férias, porque eu ainda acho que é uma excelente ideia e que é uma grande pena a gente não ter esse projeto em atividade para a nossa comunidade. Eu acho que sim, mas especialmente quando compraram terreno, compraram terreno e tudo. Escuta, a ideia era boa. Repara, eu sei que tu na altura não concordavas. Bem, eu sei, tu eras do opposite. Não, eu não era do opposite, que eu fiz parte de uma direção. Eu era do opposite de algumas das coisas que vocês queriam fazer e onde é que queria comprar. Eu nunca fui da direção. Mas isso é que era voluntário, que mandavam mais do que as pessoas que estavam na direção. Eu também nunca fiz parte da direção. Pois, era só do grupo de trabalho. Do grupo de trabalho, pois. Mas repara que aquela ideia era boa de princípio, sabes porquê? Todos nós temos filhos que vão a Summer Camp. Yeah. E, aliás, nós fomos fomos ao Summer Camp, eu acho que fomos a Camp Frenda, ou Camp Keswick, não me lembro, foi Camp Frenda que fomos, por um fim de semana, onde fizemos um fim de semana de trabalho, e foi giro, não foi giro, está lá em cima. Muito giro, não posso dizer tudo o que aconteceu lá, mas foi muito giro. O que é que aconteceu lá? Não pode estar no ar, não se pode dizer no ar. Eu não me lembro. Quantas pessoas é que foram? Eu acho que foram cerca de 20 pessoas, talvez. Talvez. Nós comemos no refeitório, ainda era uma machia de gente, e foi agradável, foi agradável. Mas a ideia era boa. Os homens dormiam de um lado e as mulheres no outro. Foi na minha cabine. Na minha cabine os casais dormiam todos juntos. Pois, vocês tinham casais. Quem não tinha casais deve... Mas, escuta, repara, isso foi interessante também acontecer e foi pena que não acontecesse o campo da maneira que estava, que se foi desmantelado. Foi pena que isso tivesse acontecido. E pena maior foi que perdesse o dinheiro todo que os portugueses investiram ali, incluindo o meu sogro, e meteu lá $1.000. $1.000, estou com os euros. Pois, é muito triste que isso aconteça. Da maneira que foi feito, não gostei nada e só soube muito tarde depois de estar feito. Ninguém teve conhecimento do que é que estava a acontecer. Isso foi porque o Manuel Carvalho é que tinha tudo na sua mão, ele é que ficou encarregado de tudo. E, infelizmente, eu não esqueci bem qual é a história, mas esse é um outro dos projetos que não avançou. Ele está em Portugal, mas talvez seja uma boa ideia um dia, quando ele voltar, tu chamá-lo aqui ao teu... Eu já pedi a ele uma entrevista e ele não quer conversar no assunto. Don't blame you. But, escuta, tudo que é triste a gente não se quer lembrar. Aí também é verdade. Quando mexer no lixo, muitas vezes eu tenho. Só cheira mal, não é? Não, eu posso dizer uma coisa. O Manuel trabalhou muito e ele é meu amigo. Eu discordo muito daquilo que aconteceu e o envolvimento dele em muitas coisas que ele fez mal também, mas escuta, ninguém é perfeito. Mas agora vou-te dizer, ele perdeu muitos dias, muito dinheiro e muita dor de cabeça. Mas escuta, eu recordo-me de uma coisa que eu disse e tenho dito a várias pessoas envolvidas na comunidade. Disse ao Sr. Brito Fialho, disse ao Manuel da Costa e disse ao Manuel da Costa, ao Manuel Carvalho, e disse a mesma coisa ao Joe Estáquio. Escuta, quando nós estamos no auge de uma coisa, deixamos.
e deixamos outras pessoas totalmente a dirigir, e nós não metemos o nariz em mais nas coisas que correram bem, porque só vai estragar. E nós vimos com isso o que é que aconteceu. Sim. O Manuel saiu da aliança com todos os louvores. Ele teve 3 anos, creio eu, na aliança, tinha os louvores. E eu disse assim, Manuel, não te metas no Summer Camp. O Manuel tinha a minhoto, tinha a genica toda, e foi, e depois deu o que deu. O Brito não foi da mesma razão, mas eu disse assim, Brito, foste um grande homem na casa do Alentejo, e ele saiu da casa do Alentejo por discordar o que aconteceu, não sei exatamente tudo, porque eu não estava envolvido, eu não era da direção, mas o Brito veio-se a retirar da casa do Alentejo, e foi um grande homem na altura que ele foi presidente. Sim, absolutely. Sim. Portanto, a mesma coisa com o Joe Eustáquio. Quando o Joe Eustáquio fez a última festa no Earls Park, em que tiveram, naquela que eu disse que foi uma grande festa que aconteceu, ele devia ter arranjado a maneira de sair da aliança totalmente. Portanto, dizia assim, ok, isto é assim, eu ajudo naquilo. Mas ele não quis fazer dessa maneira, portanto, cada um é o que é, e cada um deve fazer. Repara, todos nós temos as nossas desculpas e ficamos furiosos, mas nós temos o nosso auge na nossa vida, e quando é preciso acabar, a gente tem que dizer adeus e acabar tudo. Pois. Jorge, tu achas que tu estavas envolvido nestas organizações tudo, porque também estavas a trabalhar por tua própria conta e com o teu livro anual, que é o Blue Pages. Quando é que começaste a atividade do Blue Pages? Foi em 82. Em 82 foi a Blue Pages que começou. E portanto, eu tinha na altura 3 ou 4 sócios, já não me lembro quantos éramos mais que as bens, e vinha a ficar só, para dizer a verdade, nem me lembro o ano que foi, mas foi aqui há já 10 ou 15 anos que eu fiquei só. Depois, porque eu era depois só mais o Abel Guerra, que faleceu este ano já. Veio a falecer em Portugal. O Abel faleceu. Olha, eu não sabia que ele tinha falecido. Faleceu, e então foi para Portugal e eu fiquei sozinho. E depois chegámos a uma conclusão, mais a minha mulher que eu, que devíamos juntar com o Guia e viemos a juntar com o Fernando. Portanto, foi interessante. Foi interessante, uma união muito, muito boa. Infelizmente o Covid veio estragar tudo, e nós, não sei se sabes, nós já não publicámos no ano passado a Blue Pages, a Blue Guia, aliás, mas agora só temos na net, no guia.com, e escuta, e agora este ano mais algumas coisas vão acontecer, mas escuta, não é a mesma coisa que era no passado. Porque a nossa comunidade, os nossos negócios estão a sofrer tanto, e eu não vejo maneira de eles darem a volta. Porque o Covid, sabemos ou não sabemos lidar com ele, culpa dos políticos, culpa de nós próprios, porque não temos o devido cuidado. Tudo isto está a fazer sofrer, não é só aqui no Canadá, agora em Portugal está os mesmos problemas, em que os números... Eu vim lá na semana passada, faz hoje dias que eu vim, os números estavam satisfatórios. Agora, se eu estivesse lá, já não podia ir para Lisboa. Já está tudo fechado. Já tudo fechado. E eles têm mais casos do que a gente temos aqui no Ontário. E nós somos 13 milhões e eles são 10 mil. 10 milhões. 10 Portanto, milhões, nós temos mais gente e eles lá têm muitos mais casos. Exatamente. Eu acho que as coisas estão a virar um pouco e não se sabe agora quando é que isto vai terminar. Escuta, está muito difícil, ainda por cima, com as políticas que há,
incluindo com as vacinas, como tu sabes agora, em que nós não podemos ter a AstraZeneca, que foi o que eu tomei, agora já há bocas de todo lado. Yeah. Escuta, eu vou-te dizer, eu só tomei a primeira dose ainda, vou tomar possivelmente para a semana ou para a outra. Mas eu não quero saber. O que vier vem, não estou preocupado. Sabes porquê? Se tu tiveres que ir, vais. Exatamente. Olha, se quiseres ir amanhã, há uma clínica que está a dar Pfizer segundas doses, quer dizer, na comunidade, o Mátio Correia está a trabalhar lá, 65 anos para cima, eu acho que tu tens os 65 anos, é só aparecer lá e eles dão-te a segunda vacina. Eu só tenho 56 ainda. 56. Não, mas sabes, aquilo que eles dizem, os entendidos, eu só vai fazer 8 semanas que eu tomei a minha vacina, sim, yeah. No dia 29. Portanto, eu vou esperar até o dia 29 e depois eu pergunto pergunto ao Mátio onde é que eu posso ir tomar a vacina? Porque eu tomo uma qualquer, a que lá tiver eu tomo. Eu levei a segunda da AstraZeneca e para mim está tudo bem com isso. Jorge, diz-me lá uma coisa, porquê que tu gostas de estar envolvido na comunidade, nas diferentes organizações, ou como diretor, ou como presidente, ou simplesmente como alguém que está a puxar as cordas por trás das cortinas? Não. Isso é a tua opinião. Escuta, uma coisa é, acidentalmente eu fiquei ligado à comunidade. Primeiro, pela Casa do Benfica, foi um acidente, não é? Por causa da minha mulher. Depois vinha para a Aliança, foi um acidente, porque eu fui representar a Casa do Benfica e vinha a ficar ligado à Aliança estes anos todos, ou aqueles anos todos, não foi estes, aqueles. Depois, quando uma pessoa faz parte da Aliança, tem uma particularidade, é que outras organizações, por exemplo, eu estive envolvido no Doctors Hospital em 91, fui diretor, creio eu, era diretora. Eu tenho para aí uma placa qualquer a dizer o que eu era. Depois estive envolvido, como estava envolvido na Aliança, vinha a ser fundador com uma machia de Malta do PCGA, do Portuguese Golf Association. Oh, yes. Isto foi em 2002 e estive na direção também, portanto, porque era o que era. Uns levam outros. E depois eu não era capaz de dizer que não. Em 2007 fui para outra organização, que foi a Luz ao Golf, que tu sabes, a Luz ao Golf faz o fundraising todos os anos. Fazem o seu torneio de golfe amanhã. Exato. Portanto, depois estive envolvido também, já que estava envolvido, por intermédio do BIRT, e portanto havia um grupo no Trillium Hospital, e então houve um fundraising porque eles fizeram uma extensão, a New Wing, eles fizeram uma extensão e houve um quarto que foi patrocinado pela comunidade portuguesa, portanto, em Mississauga. E eu estive nessa organização. Depois, quer dizer, a minha coisa, o interessante foi, com estes desenvolvimentos todos, a gente conhece pessoas, repara, não beneficia monetariamente, mas enriquece com aquilo que nós aprendemos e conhecemos, com as pessoas com quem nós lidamos. Não quer dizer que um dia pensamos que, eu conheço fulano assim, eu vou lá bater à porta. Aconteceu-me, tenho uma que não é, tu sabes que a tua mãe ainda é viva, não é? Sim, sim. A tua mãe está no Kensington Gardens. Eu, quando vim de Mississauga para Toronto, eu precisava que a minha sogra viesse para cá.
E então eu sabia que o Kensington era um bom centro, e ainda hoje para mim é dos melhores, no meu ponto de vista. Sim, para mim também. E então eu pensei, quem é que eu conheço? Eu estive envolvido no Doctors Hospital, eu conheço o presidente, não é? Que era presidente. E eu chamei, mas nunca consegui falar com ele. Porquê? Porque quando nós precisamos, as pessoas nunca lá estão. E então, para eu resolver, tive que aprender por mim próprio. Aliás, a minha mulher é que aprendeu. A Maria teve que andar a aprender o esquema para a minha sogra entrar lá. Porque nós não conhecemos. Pois. Nós estamos apáticos àquilo que nos rodeia. Yes. E eu sou apologista. Tu pensavas que telefonar ao presidente era o suficiente para pôr a tua mãe lá, não era? Não era. Escuta, eu só queria era que ele me ensinasse. Como é que eu devo fazer? A Maria veio a aprender com conhecimento com outras pessoas e ele e outras pessoas lá podia ter ajudado e dizer, olha, escuta, este é um processo. Escuta, isto é um processo para tu teres acesso mais rápido. E dizia-me o esquema que a Maria teve que aprender e ela entrou facilmente. Facilmente, a custar dinheiro, de qualquer maneira, a custar dinheiro. Sim. Mas pronto, enfim, teve 2 anos, demorou 2 anos a entrar, mas entrou e faleceu lá e muito bem, que foi bem tratada. Portanto, essa é a razão que, só para te responder, o meu envolvimento na comunidade foi acidental. Só que depois deu-me o prazer de estar envolvido, em que eu ia a todos os eventos possíveis, que a minha mulher me deixasse, claro. Depois comecei a gostar de tirar fotografias, tenho milhares de fotografias de coisas que aconteceram. Eu quero saber o que é que tu vais fazer com essas fotografias todas, porque tu estás em todos os eventos a tirar fotografias. Não, já tive. Não é no presente, é no passado. Ok, tiveste em todos os eventos, mas já desde muito tempo. Primeiro vou começar com o que eu notei quando a comunidade fez 50 anos. A comunidade portuguesa fez 50 anos e tu publicaste um livro com histórias de pessoas que, Ainda te lembras disso? Eu tenho a cópia disso. Eu acho que eu vou montar um museu Jorge Ribeiro. Não, desculpa, aqui a ideia era uma ideia interessantíssima, estás a perceber, mas muito trabalhosa, monetariamente não compensava, porque sabes, nós vendemos publicidade. Repara, embora eles pagaram, todas as pessoas que estiveram nesse livro pagaram, mas era em conjunto com a Blue Pages, portanto, tu sabes como é, para fazer uma entrevista a pessoas, e alguns era preciso fazer 3 entrevistas e nunca estavam satisfeitos que as entrevistas queriam ainda ser maiores e melhores. Uau. Quer dizer, tornava-se... É porque estavam a pagar, quando se paga quer-se mais. Devias ter dito quantas palavras é que eram que eles estavam a comprar, assim já devias pôr o limite. Aquilo era uma página, não era mais o problema do conteúdo. Sim, pois é interessante que muitas pessoas pensavam que não sabiam que aquilo era pago, mas tinha que ser. A qualidade está muito boa, a qualidade, tanta fotografia. Eu acho que o Eugénio é que tirou muitas das fotografias para o livro, quase todas, muita coisa. E eu não estou no livro porque não queria pagar. Nunca disseste uma coisa tão bem dita. Não, primeiro ninguém me perguntou, mas mesmo assim eu acho que não. Se alguém vai escrever um livro com a minha história, tem que ser escrita. Não, eu não quero pagar para alguém escrever um livro. Não é o primeiro, já há 3 pessoas que fazem livros e querem, se eu quiser estar no livro, tenho que pagar para estar no livro. Não tem que eu. Não. Isso não faz sentido. Foi interessante, foi fases da nossa vida, da nossa comunidade, em que nós... repara, é pena não haver uma pessoa, e eu não gosto de escrever, digo-te já, não gosto de escrever, nem em português, nem em inglês, nem nada. Eu gosto de tirar fotografias, pronto. Mas eu tenho pena, e as pessoas que conhecem a comunidade bem
não vão querer ter esse trabalho. Por exemplo, o Domingos Marques, que é uma pessoa que conhece bem a comunidade, outras pessoas, incluindo o Martim Silva, portanto, pessoas que conhecem o interior da comunidade mais ou menos, porque a malta que vende, por exemplo, não te digo a ti, porque tu não gostas de andar a visitar ninguém a pedir. Não, eu faço isso. Listen, eu agora tenho estado agora a pedir dinheiro para o Luso a Volta, para ajudar uma pessoa que ontem foi-se embora para Portugal, que estava a viver numa carrinha durante 2 anos no Parque Mata eu ouvi lá em Portugal isso. Ele foi ontem para a Ilha Terceira, chegou lá muito bem hoje. Tudo, assim, eu tenho estado a ajudar a Denise a angariar fundos para fazer as remodelações na casa dela, e tem batido a portas para pessoas ajudarem. Ainda bem, o Manuel da Costa também está agora a ajudar, especialmente com a construção. Eu sempre, desde a idade dos 14 anos, que eu vendo desde de smoke detectors, Tupperware, publicidade. Eu tenho que vender a publicidade para o meu programa, senão não tenho programa. Não estás tramado. Senão estou tramada, exatamente. E eu tenho o programa há 33 anos, não é tudo isso é venda. O que é que vais fazer quando fizeres 35 anos? O que é que eu vou fazer quando fizer 35 anos? Não tenho ideia nenhuma ainda. Não sei. Então agora tens de começar a pensar, porque são mais 2 anos, isto passa no instante. E na altura já não há Covid. Covid. Ok, está bem então. Vai haver uma outra coisa qualquer a acontecer certamente. Jorge, tu na comunidade, com isto tudo que tens feito, eu acho um pouco estranho que tu és comendador. Tu recebeste alguma comenda de Portugal já? O que é isso? Ok, era isso que eu queria saber, porque eu vejo pessoas que não têm estado assim tão envolvidos de uma maneira positiva como tu tens em tanta coisa ou tantos anos, que têm recebido tantas, honras e encomendas, seja da Secretaria das Comunidades, seja do Presidente do Governo de Portugal, seja do Primeiro-Ministro. O que é que recebeste que tens orgulho de ter recebido? Não, a única coisa que eu recebi e que tenho prazer em receber... Estás a sair fora da imagem, põe-te em frente da câmara. A única coisa que eu recebi que tive prazer em receber foi sócio honorário da Casa de Benfica, creio eu, e gostei de quando fizemos agora anos, quando houve os 25 anos ou 30, foi assim uma coisa, 30 anos, foi 30 anos, o Joe Eustáquio, o meu amigo Joe Eustáquio, deu uma placa a dizer presidente do ano tal. Escuta, aquilo dá-me prazer, porque não é nada, não interessa. Escuta, aquilo eu sempre, quando trabalhei na comunidade, voluntário, eu acho que um voluntário é voluntário, não é para receber coisas. Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas que recebem, muitas vezes não têm a culpa de receberem. Então se lhe dão, não se vai dizer não. Eu ainda não conheço nenhum que não fez campanha para receber. Não, todos eles fizeram campanha para receber. Os daquela comunidade. Olha, o nosso estimado Fernando Cruz Gomes dizia muito mal também. O Joe Eustáquio também dizia mal, porque e outros, não vou falar em tudo. Sim. Mas quando receberam ficaram todos contentes. Está ok a receber. E aqueles, repara, eu agora não devia dizer isto, repara, há só uma coisa que eu tenho a dizer, é que lamento. O Joe Eustáquio foi o único presidente, o presidente da Aliança, muitos anos e muito trabalho, recebeu 2 placas da Aliança dos clubes, aquelas placas que se dava, foram criadas, a primeira placa que foi dada foi do Odele Brazão,
Não sei se tu te Ah, recordas. lembro, sim, sim. Pronto. Aquela placa foi criada por uma razão, que era dar prestígio Um prestígio, alguém fora da comunidade. alguém que fez bem pelos portugueses ou representou bem os portugueses. Foi isso que foi criada. Depois foi, chegou-se a fazer 3 ou 4 placas ao mesmo tempo, portanto aquilo é dar placas como se dá, era a única coisa que eu achei que achei que o Joe fez mal, mas bem, ele nunca me deu nenhuma, mas eu sei, eu acho que qualquer apresentadora de televisão da Omni recebeu uma, aliás de serem simplesmente empregadas a receberem cheques ali, eu a trabalhar voluntariamente, eu a fazer a minha próprio negócio, a ter que bater às portas para manter o programa na televisão, os outros estão ali sentados, recebem o seu cheque ao fim da semana, não têm nada que fazer, eu não compreendo também para cá, mas eu também eu posso comprar a minha própria placa se quiser. Não é preciso, as placas não é preciso, mas eu sei que há muitas louvores e nominações que fazem em que, repara, as pessoas não têm culpa, se lhe vierem oferecer, devem receber, porque todas elas, de uma maneira ou de outra, contribuíram para a comunidade. Eu não estou contra isso. A única coisa que muitas vezes acontece é, há muitos interesses, muitas vezes as pessoas estão com uma segunda intenção. E isso é que eu lamento nos voluntários. Quando a gente é voluntário, deve trabalhar para o bem da comunidade ou para o bem de uma organização, seja aquilo que for. E eu estou muito feliz, cheguei ao fim do meu trabalho voluntário. Eu já não faço trabalho voluntário diretamente. Agora, se a gente quiser que faças alguma coisa, temos que pagar. É isso. Agora, não, escuta, cheguei a uma idade que tenho que zelar pelos próximos anos, os poucos que eu cá tiver, ou os muitos, e zelar pela minha saúde. Eu agora, como falaste comigo antes desta nossa reunião aqui, eu fui a Portugal, a minha mãe faleceu em março, entretanto, logicamente, tive uma machia de coisas para resolver em Portugal e como aqui as coisas não estão a trabalhar, eu resolvi ficar lá e tratar das coisas que tinha a tratar. E ao mesmo tempo a Maria recebeu as 2 vacinas, eu recebi uma e agora estou aqui a chorar pela outra e portanto temos repara, eu agora tenho uma vida diferente que aquilo que não tinha anteriormente. Logicamente que ainda estou dedicado à nossa comunidade, tenho muitos amigos na nossa comunidade e se calhar tenho alguns inimigos, mas bem, isso é outra história. O que interessa é, eu quero me sentir bem e quero me sentir que valeu a pena dar aquilo que dei à comunidade desinteressadamente e estou feliz porque nós somos amigos uns dos outros. Às vezes a gente diz mal uns dos outros, ou criticar, não é a primeira vez que eu te critico a ti, ou tu me criticas a mim, está ok criticar, desde que seja construtivo. Pois, exatamente. E nós temos que ter um sentido de suporte uns com os outros, porque os nossos filhos, ontem ou hoje estive lá a ver o teu marido com o teu filho. Eu não o conheço, claro. Eu não o conheço porque tu escondes o gajo por qualquer lado. Não, ele é privado. É privado, Escuta, mas, bem, o meu filho também, agora é mais envolvido, mas o meu filho também é uma pessoa que nunca apareceu. Conhecem a Patrícia, há muita gente que nem sabem que eu tenho um filho. Portanto, o que é ok, está bem. Mas os nossos filhos têm uma ideia diferente daquilo que vai ser a vida deles e da nossa comunidade. E se nós não tivermos tirar partido, enquanto cá estamos, de tentar mantê-la unida da melhor maneira, estamos tramados. Exatamente. É o que é. Concordo. Jorge, tu o que é que vais fazer com aquelas fotografias todas? O que é que vais fazer com elas? Só para te dizer que estou a fazer tenho um plano, que já estou a trabalhar nela há 2 anos, em que tenho que catalogar todas as... Primeiro cataloguei-as por anos. Uhum. Isso desde 2002 que é fácil.
isso é fácil. Agora, eu estou a fazer o scanning de fotografias de papel que ainda existem, da minha família e de coisas da comunidade, desde paradas e isso. Sim. Eu estou a pôr tudo no computador. Eu tenho secções, por exemplo, da Aliança, fotografias da Aliança, fotografias da Casa de Benfica, fotografias da Luz ao Golfo, até tudo catalogado. E por anos. Mas aquilo eu não consegui ainda, não tive tempo de catalogá-los por nomes. Ou seja... Isso é muito trabalho. Mas há uma maneira de fazer, mas não é fácil, é muito trabalho. Eu não sei, eu disse à Maria, eu queria viver até ter isto tudo feito. E eu estive a fazer as contas, eu tenho que viver até aos 100 anos. E vais, Jorge, porque a gente precisa que tu acabes esse trabalho, não podes deixar a meio. Mas escuta, aquelas fotografias, há muitas fotografias interessantes, eu às vezes estou aqui a ver e começo a olhar e digo assim, sabes, aquilo que o fotógrafo faz é, quando tu uma fotografia, se foi há anos atrás, tu vais ao momento que tiraste aquela fotografia. Exatamente. Vais ao momento e há recordações de gente agora que eu conhecia e que já faleceu. É isso que é importante. Às vezes eu estou em fotografias, em 5 fotografias já morreram 3. Isso é importante. Eu vi uma fotografia tirada, parece-me até que foi no Royal York, nos anos de 87 talvez, ou 88, de qual na fotografia talvez há 2 ou 3 que ainda estão vivos, os outros já não. Parece que eu também lidava muito com pessoas de mais idade naquela altura parece-me sim. Mas deixa-me só perguntar aqui umas coisas a ti, Jorge. Jorge, tu porquê que não escreves um livro sobre as tuas experiências? Eu não sei o que é agora, não estou a ouvir. Agora fiquei sem som. Ou foste tu que ficaste sem som ou eu fiquei sem som. Um de nós ficou sem som, não sei o que foi. Não. Talvez. Jorge, tocaste no. Agora está a ouvir. Eu não toquei, agora é que te falou sozinho. O Zoom está a ter alguma complicação que de vez em quando aparece aqui uma imagem. O Zoom há bocadinho ficaste a preta. Sim. Estão a ter alguma dificuldade e teve já uma notícia, uma notazinha a dizer que era uma dificuldade deles. Só. Escuta. Eu disse que eu não gosto de escrever. E não gosto de escrever, por isso não vou estar preocupado a escrever. Podes falar e a Maria escreve. Estás a dar trabalho. Ela está a ouvir lá em cima, já está a rir. Uma sugestão. Repara, não, isso é preciso uma pessoa. Eu sou muito calão e não tenho paciência para estar. Repara que eu namorei com a Maria 6 anos ou 7 por carta. Foi mais. Portanto, desde 1968 a 1974. Portanto, faz tu as contas que eu não sei, não sou bom em matemática. Ora, o que é que acontece? Acontece que eu escrevia todos os dias e gostava de escrever. E tu sabes, quando uma pessoa escreve, quando mais escreve, mais fácil é escrever. Sim. Mas agora eu não tenho paciência para escrever, portanto eu não vou debruçar-me eu já tenho o problema das fotografias para pôr isto em ordem. Não me estejas agora a falar em escrever um livro, esquece. Ok, então, mas se tivesses um livro, o que é que pensas que ia ser o título? Talvez a comunidade que eu tanto amei. Talvez a comunidade que eu tanto amei. A comunidade que eu tanto amei seria, porque quando eu for-me embora, ninguém se vai lembrar de mim, logicamente, a não ser que seja uma pessoa que esteja a ver agora esta nossa conversa, mas eu tenho a impressão que nós só somos presentes enquanto estamos vivos. Quando nós morremos, fica a nossa imagem naquelas pessoas que ainda são vivas e que nos conheceram. Quando isso acabar, acabou tudo. Acabou tudo. Nós temos um percurso neste mundo
que vamos fazer o melhor dele e dar o nosso melhor para ele ser bom. E depois acaba tudo. Pois, acaba tudo. Eu só ouvindo desta conversa, eu dizia que se tu escolhesses o título do teu livro devia ser Foi um Acidente. Tu disseste... Foi um acidente, foi? Foi um acidente, tu disseste quase tudo que tu fizeste foi um acidente. Foi. Os meus 2 filhos foram um acidente, por isso. Estás a ver? Até podias incluir essa parte também. Como é que os fizeste como acidente? Como acidente. Temos muito que a gente podíamos continuar a falar por muito mais tempo, que eu gosto também, e um dia vamos ter que fazer isto juntamente com uma outra pessoa que viveu os mesmos, não é dramas, mas as situações e as mesmas aventuras. As mesmas aventuras. As mesmas aventuras. Quem seria essa pessoa da comunidade que tu achas que viveu fora a tua esposa? Que eu sei que isso não é uma... Escuta, eu tenho muitos amigos da comunidade, eu vou-te dizer honestamente, da comunidade, quem eu, embora ele não gosta de falar da comunidade como costumava falar, eu tinha uma ligação, tinha e tenho ainda, não é? Uma boa ligação com o Martim Silva e eu gostava, nós temos muita coisa em comum e lidamos muitos anos. Embora ele tenha ideias políticas diferentes das minhas, mas isso ainda fazia a nossa ligação mais interessante. Respeitavam-se à mesma, mesmo com as diferenças políticas. Escuta, não tinha nada, não entrava, e ele tem uma particularidade que é, gosta das coisas daquela maneira e eu não gosto. Já apareceu aí o meu filho é extrema-direita. E eu sempre que entro em conversa com ele, mais com a mãe, mas é uma guerra filha da mãe. Portanto, o que acontece é que nós temos sempre amigos e, portanto, falar da comunidade, agora temos muita gente de negócio com quem eu lidei muito tempo e a qual temos coisas em comum também. Por exemplo, eu gosto de me sentar com o Manuel da Costa também, com o Franco Alvarez, que nós falamos da comunidade como sendo nossa. Portanto, falamos bem porque entendemos. E, embora muitas vezes temos maneiras de ver diferentes, mas isso não quer dizer nada. O que quer dizer é que todos nós usufruímos de estar nesta comunidade e aprendemos muito na nossa comunidade. E a nossa vida, o nosso trajeto foi nesta comunidade. Não sei qual é o futuro do nosso trajeto ou do meu trajeto, mas tenho muitas recordações que vou levar comigo e tenho muitos amigos que tenho no coração e que muitas vezes discordando deles, o caso do Manuel Carvalho, em que eu considero um amigo. Há tanta gente que é difícil dizer todos. Era preciso fazer uma lista aqui do tamanho de um comboio. Mas o que é certo é que há pessoas que, quando eu digo uma coisa, eles entendem tudo o que é que eu estou a dizer. E o teu caso particular, tu conheces a comunidade tão bem como eu ou como qualquer outra pessoa que está ligada à comunidade, porque nós vivemos da comunidade estes anos todos. Podemos ter ideias diferentes e podemos lidar com a nossa comunidade de maneira diferente, mas todos nós, se eu falar de um negócio qualquer e o dono do negócio, nós sabemos o que é que eu estou a falar. E eu e tu podemos falar, ora, tu conheces o fulano assim. Há bocadinho falei no Bert Rebelo, que lidei com ele no Trillium. Temos tanta gente, tantos negócios com quem nós lidamos. Eu lidava porque eu chegava a ter, eu visitava 700 negócios por ano. Uau. Portanto, há uma certa coisa que a gente encontra. E depois, escuta, há ligações que eu ainda agora estou, casos da Copelas Construction, que foi o Botelho, o Sr. Botelho, Carlos Botelho, sim, teve ligado
à Casa dos Açores, tantos anos, deu tanto dele, e, entretanto, é um homem de negócios com quem eu lido regularmente. Portanto, essas são coisas que vão connosco, de pessoas que nos tratam bem, de pessoas, de coisas que aconteceram no passado. Lembras-te do Sr. Borges que fazia as touradas lá na Lispel, não era? Pois, absolutamente. São coisas do passado que a gente recorda com saudade. Portanto, são coisas que passaram por nós. E isso é a tal coisa que nos diz a nós, que trabalhamos na nossa comunidade, que nós temos em comum, eu e tu e os outros todos que lidaram com a comunidade. Ou que lidam. Portanto, sim. É isso que é bom. Fantástico. Eu vou chamar isto a parte 1, porque eu acho que temos que continuar a conversa numa outra altura, falar sobre outras coisas, porque eu gostava de saber a tua opinião sobre aquelas coisas que eram da comunidade que já não existem, tanto por exemplo, a Casa do Benfica foi vendida ou tiveram já há muita coisa assim de que eu gostava de ter a tua opinião, mas também não queremos maçar aqui as pessoas só. Esta foi parte 1. Isto vai ser quase como uma enciclopédia, daquelas que tu vendias de porta a porta. Começamos com o primeiro volume e vamos continuar até a gente completar todos os volumes para... Sim. Obrigado, Nelly, por este convite. Nós normalmente não falamos assim, mas está bem. Escuta, mas temos muitas coisas em comum. Foi um prazer falar contigo. Que tudo corra bem, que a tua saúde cada vez seja melhor. Obrigada. E que nós possamos estar juntos daqui a 5 anos. Absolutamente, eu quero ficar aqui por muito mais tempo. Eu agora só peço 5 em 5. Só que 5 em 5. Ok, well, espero que estejas também aqui daqui a 5 anos para a gente falar, mas antes disso ainda vamos conversar mais, porque eu vou continuar a fazer estas conversas. Eu acho que são gravações que ficam para sempre, que vão para o YouTube, que depois as pessoas podem ver em qualquer altura e ver quem é o Jorge Ribeiro, saber um pouco mais sobre o Jorge Ribeiro, que foi essa a intenção desta conversa hoje, e eu aprendi muito sobre o Jorge, que não sabia, e tenho a certeza que as pessoas também, aliás, de haver algumas dificuldades técnicas aqui, está tudo bem. Foi um prazer. Olha, eu quero também desejar um bom fim de semana, a dizer alô. Eu acho que também deves ser um excelente avô. Um dia também queremos falar sobre os netinhos e como tu lidas e qual é a diferença de ser avô e ser pai. Este fim de semana é o Dia dos Pais, só quero desejar-te a ti como pai um feliz Dia do Pai e a todos os pais também que estão a ver esta conversa. Para todos os pais que estão a ouvir-nos ou que nos vão ouvir, um dia feliz dos pais. Eu infelizmente já perdi o meu, mas de qualquer maneira recordo sempre com saudade o meu pai nestas alturas, embora em Portugal o Dia do Pai é diferente daqui, mas para nós o Dia do Pai ou o Dia da Mãe tem 2 sentidos, é aqui e é lá. Quando é lá, é lá, quando é aqui. Assim. Portanto, para todos os pais que nos estão a ouvir, um dia muito feliz com a vossa família. Para o teu marido também desejo um bom Dia do Pai e make him happy. Yes, absolutely. Making him happy means leave him alone for a while. That's a good thing. Não me chateies. Não me chateies. Obrigada, Jorge. Foi um prazer e esta o part 1 is complete, mas a gente vamos continuar com a parte 2, ok? Está muito ainda para descobrir sobre o Jorge Ribeiro e em particular, se precisares ajuda com as fotografias, diz-me. Eu mando o César para te ajudar. Eu também deve ter uma boa conta. Oh, muito. Obrigada, Jorge. Até à próxima. Bom fim de semana. Obrigada. Prazer, obrigado. Bye. E assim estamos a terminar esta conversa com o Jorge. Eu não sei o que é que está a acontecer aqui com o live, diferentes coisas a acontecer, mas eu quero só desejar também a todos os pais um feliz Dia do Pai, mas eu quero dizer a todas as pessoas que ainda não fizeram um donativo para ajudar o Portuguese Luso Charities, o Portuguese Disabled Society is a different thing, que o faça, pode fazer fazer o seu donativo indo ao portal, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com alguns dos amigos da Ilha Terceira. Amanhã temos a caminhada, este é o chapéu, deixa-me ver se eu posso pôr isto, let me see, oh yeah, this is good. Este é o chapéuzinho que todas as pessoas que derem
para fazer parte da equipa dos Amigos da Terceira, Canadá, vão receber amanhã, enquanto a gente faz a nossa caminhada, temos as camisas do Luso Charity, da volta, com os 100 anos da Hazel McCallion, um saquinho. Amanhã vamos apresentar isso, porque vamos fazer uma caminhada, mas esta caminhada amanhã tem lugar em Mississauga, no princípio ali de Mississauga, mas depois vamos fazer uma em Toronto também, porque há pessoas que continuam a dizer, eu ajudo, mas eu quero andar em Toronto, só vamos ter que fazer uma em Toronto, e vamos ver, mas eles ficaram giros, não ficaram? House of the Hats Girls, para amanhã, para a gente poder representar bem não só a nossa Ilha Terceira, mas também o facto de temos entrar em contato que temos a angariar fundos para a Luso Charities e para a volta. Obrigada a todos, uma boa noite, vejam o programa de Gente Nossa amanhã às 8 horas da manhã, até às 9h30, também com o programa Bom Dia, e depois façam-nos companhia, se quiser apoiar, como disse a nossa campanha de angariação de fundos, feita pelos Amigos da Terceira Canadá, entre em contato comigo ou com alguma das diretores dos Amigos da Terceira para participar também, e depois fazer o seu donativo. Vai ter o prazer de usar um chapéu desta cor. Este seria também o fim de semana do início das São Joaninas de 2021 na Ilha Terceira. Não está a acontecer, mas vamos lá estar. Também já para a semana é São João. Muita coisa a acontecer. Vamos voltar a estar aqui com vocês em breve nas redes sociais. Foi um prazer, um beijinho. Bye bye. Até para a semana, não, até amanhã na televisão e depois voltamos durante, talvez até no fim de semana. Tchau, um bom fim de semana. E força Portugal, amanhã, força Portugal, amanhã que a minha bandeira portuguesa está aqui. Amanhã, força Portugal, vamos ganhar este segundo jogo, tá bem? Tchau, bye bye.